Amém. Bem, aqui ainda é bom dia, né? Mas que seja um dia, mesmo que tarde ou de noite, para vocês, abençoado. Eu sou, na verdade, a apóstola Regina Selles, né? Tenho 63 anos, sou casada, tenho 3 filhos e 2 netos. E hoje me encontro divorciada há 21 anos. Bem, tenho um ministério de cura interior há 30 e poucos anos, e esse ministério eu gostaria de partilhar com vocês de que forma o Senhor me deu. É muito importante a gente passar algumas informações para que a gente entenda o valor do dom que a gente tem recebido e vocês também tenham credibilidade, né, naquilo que eu vou falar. Eu estava numa guerra muito grande, porque eu tinha uma viagem para fazer à Argentina. E eu passaria por lá um mês. E tinha uma desavença com, na época, meu então marido, porque ele não aceitava que eu viajasse. Eu estava muito tribulada, dirigia algumas reuniões aqui no Rio. Houve uma época que fazer reunião em salão de beleza era muito comum. A gente fazia várias reuniões nos salões, e ali atraía aquele povo, evangelizava. Então, eu tinha que fazer uma reunião no salão e eu disse para Deus que eu não faria aquela viagem se Deus falasse comigo. Deus já havia mandado para mim $10.000 para eu viajar. Eu já tinha todo o preparo para essa viagem. Nós íamos fazer também uma viagem de cunho social, levávamos muitas roupas, muitas coisas para doações. E eu fui fazer essa reunião no salão, e no salão eu disse, eu propus no meu coração, ali eu acabaria o meu trabalho, porque eu não aguentava mais o conflito que travava dentro de mim. E daí, quando eu voltei, cheguei no salão, Deus traz hoje eu conheço o Jorge, o nome dele, Jorginho. Ele entra dentro do salão e Deus fala comigo em profecia, e eu não me lembro de toda, é claro, mas uma parte, sim. Quando ele diz assim, se você for eu estou contigo nessa viagem, coloco sobre seus ombros divisas como coloquei em Esther. E se você for pelo ar, pelo mar ou por terra, o inimigo sempre tentará te impedir, mas eu sou contigo e te levarei. Vai tu nessa viagem. Bem, cheguei em casa, a afeição dele estava transtornada, eu disse, Deus, eu não vou. Se tu não abrir o céu e não falar comigo, eu não vou viajar. E eu deitei. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Planetário da Gávea. O Planetário da Gávea tem madeira reclinada, então você fica meio que deitada. A princípio, o teto é como o nosso, só que ele abre e tem um teto arredondado, né? Vocês sabem que aí tem signos, tem o Sol, a Lua, os planetas, e ali tem uma explicação. Comigo aconteceu isso. O teto no meu quarto abriu. E no momento que aquele teto se abriu, veio o próprio Senhor Jesus, e eu vi uma bola de fogo rodando. Eu achava que é isso, o pneu de bicicleta, que vinha rodando com muito fogo e entrava na minha boca e nas minhas mãos. Depois eu vi aquela mão com aquela manga talar bem larga. Ele pegava lá de cima e trazia uma bandeja de prata com um diamante lá, todo lapidado nessa bandeja, e me entregava. Depois, esse mesmo Deus, o próprio Senhor, ele vinha e colocava em cada dedo meu um anel do tamanho do meu dedo. Hoje, até hoje, já tenho 30 e poucos anos, eu tenho muita dificuldade em usar anel, muita mesmo. Eu posso estar de anel, se eu for pregar, eu tiro. Eu não consigo, porque os meus dedos todos foram colocados anéis. Depois eu vi aquele ser subindo assim, com um semblante muito bonito, e 2 fileiras querubins vestidas de verdinho bem clarinho. E eu via eles assim, um semblante muito sorridente, apesar de não ver a face. E, de repente, eu me vejo numa escada, como aquela escada que a gente sobe avião, que aquela escada é removível, né? A escada tem aquela plataformazinha. Eu subi o primeiro degrau com muita dificuldade, o segundo, o terceiro. Então, depois eu corria, subia lá em cima, levantava uma espada inflamada. Bem, eu fiquei 7 dias falando em mistério, não conseguia conversar com ninguém, eu só chorava, uma glória, uma presença muito maravilhosa. E dentro dessa unção, o Senhor falou que eu iria ressuscitar mortos, que estavam dando dor de operação de maravilha, dando a ciência. E eu viajei, e realmente, nessa viagem, a esposa do pastor que me hospedou,
ela morre eletrocutada e ela fica caída no chão. A gente não tem noção de tempo, porque foi de madrugada, 4 horas da manhã mais ou menos. E quando a gente acorda com um grito, como se fosse de criança. Todos acordados da casa. As 3 irmãs que estavam comigo, as 2 irmãs que estavam comigo, o marido e os 5 filhos que ela tinha. Todos nós acordamos porque nós ouvimos um grito de uma criança. E a gente começou a contar 1, 2, as crianças estavam lá. Aí o marido falou assim, minha esposa está tomando banho. Quando ela tentou abrir a porta não abria. Ele fala, ela nunca tranca a porta. Quando arrombaram a porta, a cena era aquela mulher nua caída no chão e o chuveiro ligado, e a água era sangue puro, havia muito sangue, e ela com os braços assim, os olhos totalmente brancos, virados para cima, a boca enrijecida, fechada, trancada, e aquele era o cenário. Eu comecei a ver tudo, mas não envolver minhas emoções naquela situação, e a gente levou, então, a irmã e o marido levaram ela para a cama, eu não toquei nela, não me envolvi com o choro das crianças, não me envolvi com as emoções das pessoas, eu fiquei simplesmente à parte. E o que aconteceu? Naquele momento, o corpo foi colocado e a irmã dizia, ora, Regina, porque Deus disse que você vai ressuscitar morto. Eu disse, orar, porque eu não entendia porque eu tinha que orar. E, de repente, na cabeça dela, que ela ficou com a cabeça voltada para os pés da cama, apareceu um anjo. E eu, então, vendo ela, eu entro naquele anjo e eu fico mais alta. As pessoas, para falar comigo, olhavam para cima, porque eu fiquei mais alto do teto. E, naquele momento, eu só dei uma ordem, em nome de Jesus, ressuscita, sobre na narina dela, ela voltou assim, e eu vi que saiu dela como se fosse uma posta de fígado muito grande, e ela tinha um câncer diagnosticado, e eu não sabia. Naquele momento da ressurreição, ela foi curada e ela está viva. Glória a Deus. Ela está aí para testemunhar. E ela ressuscitou, mas o dente que estava trincado, a língua estava na garganta, a irmã dela vai, enfia a mão, tira a língua dela da garganta, e ela veio falando aí, os paramédicos chegaram e disseram que foi um milagre. Ela tinha sido executada na Argentina, 220, e o fio desencapado estava no chão. Além dela levar o choque da água, ela ficou sendo eletrocutada por um tempo que a gente tem noção de quanto. Então, ali começou o caminho do sobrenatural de Deus. Bem, de repente eu vou fazer uma visita e uma menina estava em adultério, crente em adultério, vamos confessar Jesus, ela se ajoelha e diz, olha, eu vou orar com você e você vai fazer a confissão de fé. O nome dela é Mônica. Hoje ela mora nos Estados Unidos, ela está testemunhar para quem quiser o acontecimento. E, de repente, Deus falou comigo assim, quando eu comecei a orar, ela caiu na posição fetal. Eu disse, gente, que isso? Porque eu sou de origem assembleiana, e vocês sabem, e nas igrejas históricas, que é demônio. Não tinha outro conceito, não é verdade? A gente aprende assim. E quando ela caiu naquela posição, eu disse, Deus, demônio, Deus falou no meu ouvido, não, faça tudo que eu te mandar. E eu comecei a fazer uma oração muito esquisita, muito esquisita. Eu comecei assim, Senhor, leva ela ao ventre. Eu digo, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E ela, então, ficou naquela posição fetal, e eu ia orando mês após mês, e Deus me dava revelação, e eu comecei, então, a orar, e ela começava a gritar, a chorar, e as coisas que Deus me mostrou, ela confirmou com a mãe. A mãe havia feito um trabalho de feitiçaria, amarrado uma fita na barriga. A mãe confirmou. Ela morreu ano passado, é minha amiga. Nós somos amigas há mais de 35 anos. Então, assim, eu comecei a cura interior, comecei com a Mônica, e comecei sem saber o nome, sem saber o que estava acontecendo, não entendendo de uma coisa, e a pergunta era, como isso vai acontecer a segunda vez? Porque eu não programei, simplesmente orei e as coisas aconteceram. Bem, eu tinha uma reunião na minha casa, e ali naquela reunião, comecei a orar um por um, e as coisas começaram a acontecer, as pessoas caíam, e aí voltava a posição fetal, e Deus começou a me usar dessa forma. Eu disse, Senhor, estou cansada de dar unção para orar em grupo. Então, eu levantava a mão, quando eu levantava a mão, todos caíam, e aí a gente começava a vivenciar os traumas. Dessa forma, eu iniciei meu ministério de cura interior, numa época que não se falava nisso, nem o nome tinha, e Deus, assim, teve misericórdia de mim e me escolheu para dar esse dom. E, desde então, hoje já não faço uma ministração prática, mas faço através da palavra. Bem, aí vem o questionamento, onde a cura interior está na Bíblia, né? Porque eu precisava dizer para as pessoas esse agir de Deus. E eu quero falar agora com vocês, eu fiz essa breve apresentação para vocês compreenderem que o que eu ensino, eu não aprendi sentado ouvindo de ninguém.
Foi o próprio Senhor quem me deu todas as diretrizes coordenadas, a forma de trabalhar, sabe? Foi o próprio Senhor Jesus quem me deu. Então, eu trabalho com muita segurança por ter sido dado por Deus. Eu acho que isso é muito importante. Foi, assim, algo que Deus me deu. E não anulo o aprendizado. É claro que eu aprendo com cada uma pessoa que está tendo. Às vezes, um livro eu não sou muito de ler, até porque eu não gosto de fazer leitura nessa área. Às vezes, tenho uma certa divergência de opinião, não que esteja errado. E eu prefiro, então, manter aquilo que Deus me ensinou. Daí o Senhor me deu o Salmo 139, que eu quero compartilhar agora com você. Quando você lê o Salmo 139, a gente lê um salmo onde Davi tem uma profunda experiência com o Criador. A criatura é o Criador. É o momento em que a criatura, Davi, se encontra, né? Está diante do seu Criador. Palavra, Salmo 139. A gente não vai ter tempo de escolher qual o tempo, Maria Rita, que eu tenho para ministrar, porque aí eu vou me coordenar para dar. A senhora, Qual o tempo que você... são 30 minutos, mas deixe ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu costumo deixar a pessoa, quando eu vejo que o Espírito Santo está falando, nós não podemos interromper. Sinta-se à vontade. Amém. Obrigado. Agradeço essa oportunidade, é um privilégio, viu, Maria Pastora? É um privilégio para mim, uma honra para mim. Eu me sinto honrada de ter esse espaço. Eu entendo a responsabilidade, porque eu sou pastora, de abrir o microfone e colocar uma pessoa para falar, porque é seu nome que está aí. Eu agradeço essa confiança que a irmã está em mim. Obrigada. Amém. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui tem duas palavras muito importantes que a gente precisa compreender. Sondar e conhecer. A Bíblia diz em João que conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, ok? E essa verdade que João fala não é verdade de Jesus, porque Jesus é aquele que já deu a você a salvação, mas é a verdade do conhecimento seu em relação às suas situações, às suas circunstâncias. Então, ele diz assim, Senhor, tu me sondas. O verbo sondar significa analisar profundamente, esquadrinhar profundamente, esquadrinhar milimetricamente. E o verbo, mas a sonda também é um aparelho usado muito em retirada de petróleo, porque a sonda é uma ferramenta para busca de profundidade, né? Ela perfura a profundidade, ela vai em profundidade. Sonda é isso, algo que é profundo. E usa-se muito sonda na escavação de petróleo, porque o petróleo não vai em certas camadas, ela vai até o fundo. Então, no verbo sondar, a gente já encontra ali um Deus que te esquadrinha, que te mede, que te analisa, que te conhece milimetricamente. Depois, o verbo conhecer, ele é muito abrangente, porque conhecer, ele tem quase que 8 passos. Primeiro, você conhece alguém de ouvir falar, ok? Você ouviu falar de mim. Então, você conhece alguém de ouvir falar. É um nível de conhecimento. Ok. Eu não vou pregar sobre o conhecimento, só vou explanar o que é conhecer. Segundo, você conhece alguém de ser apresentado. E existe uma coisa engraçada, porque quando a gente ouve falar de alguém, a gente cria uma imagem da pessoa em cima do que nos foi dado. Não é verdade? Você cria uma imagem. Você cria uma imagem. Aí você chega assim, nossa, eu achei que você era assim, nossa, você é tão mais linda, você é tão mais feia. Então, conhecer de ser apresentado. Oi, muito prazer, meu nome é Regina e tal. Ah, você é Regina, eu ouvi falar de você e tal, tal. Mas esse conhecimento é também um outro nível. O terceiro nível é aquele nível de conhecimento quando a gente já começa a trocar informações. Olha, eu sou casada, né? Eu sou divorciada, isso. E eu começo a entrar um pouco mais na vida da pessoa. O quarto nível de conhecimento é que ele disse, poxa, você não quer ir na casa tomar um cafezinho? Ah, vamos passar a tarde junto, a gente já tem conversado tanto. É quando você já conhece a pessoa mais na sua intimidade, porque levar para sua casa é mostrar um pouco mais de você. Só que a pessoa, quando chega na sua casa a primeira vez, com licença, por favor, qual é o seu banheiro? Na verdade, existe toda uma cerimônia.
A pessoa não chega na tua casa, já abre a panela, eu vou para o banheiro, não. Onde é o banheiro? Com licença, nossa, fica na sala. É um nível de conhecimento. O quinto nível de conhecimento é quando você já está dentro da pessoa, já abre a geladeira, já vai no banheiro sem pedir, já vê o que tem para comer, já tem um nível maior de intimidade. Aí você mostra o quarto. Se a casa estiver desarrumada, você já não está constrangido em mostrar, porque no primeiro nível, você entra na sua casa, ela fica na sala arrumadinha. O resto você fecha todas as portas. Mas agora não, será? Minha amiga já está conhecida. Bem, um outro nível de conhecimento é aquele quando você começa a expor o porão da sua alma, o porão da tua casa. Você começa a expor aquilo que você tem, porque ninguém gosta de mostrar o quarto de bagunça. Não é verdade? O quarto de bagunça é a última coisa que você quer mostrar para alguém. Porque é ali quando você guarda móveis que você não quer, está ali. Então, esse lugar chamado de porão, né, o quartinho de empregada, você só vai mostrar quando tiver muita intimidade. Então, é uma intimidade mais profunda. Mas existe um outro nível de conhecimento. O nível de conhecimento de que eu começo a dar tanto com você, que eu começo a ficar parecida com você. É o caso do marido e mulher. São duas pessoas distintas, mas ficam 30 anos juntos. Daqui a pouco você fala assim, nossa, como vocês são parecidas, não tem nada a ver, mas começam a ter o mesmo vocabulário, começam a ter os mesmos gestos e a mesma linha de conversa. Mas o outro nível de conhecimento é o conhecimento do teu Criador com a criatura. Ele te conhece, ele te formou, ele te criou, ele te gerou. Esse é o nível de conhecimento que Davi estava falando de Deus. É o nível de conhecimento do Criador. E aqui eu quero passar uma historinha bem legal para a gente compreender. Um mecânico de uma cidade muito bom, não havia caso de carro que chegasse até ele que ele não resolvesse. E resolvia com uma certa maestria. De repente, ele diz assim, vamos tirar umas férias. Pegou uma mulher, pegou o escudo do carro e disse assim, vou levar minha maleta de ferramentas, porque sempre nas estradas tem um carro enguiçado, e eu sou um bom mecânico, eu posso ajudar. E pegou a maletazinha dele, colocou no carro, e foi no caminho. De repente, o carro, um carro muito caro, muito bonito, enguiçou na estrada. Ele parou e, rapidamente, isso não é nada demais, afinal de contas, eu sou um bom mecânico. E então, pega aquela caixinha de ferramenta e diz, olha, eu sou mecânico, eu posso te ajudar. E ele vai até aquele carro, abre o capô, abre o capô, dá partida. E ele tenta, dá partida, mexe. Gente, eu sou tão bom mecânico, mas eu não estou achando defeito. E, de repente, para atrás um carro muito luxuoso, com um homem de terno, muito bonito, e chega para esse mecânico e diz assim, oi, eu posso te ajudar? E o mecânico olha o homem de baixo, assim, achou esse internado aí, cheio de terno, bonitão, o que você entende de mecânica? Ele, não, eu sou mecânico, sou muito bom. Aí ele disse, não, por favor, deixa eu tentar te ajudar, me dá só uma oportunidadezinha. E de tanto insistir, aquele mecânico, então, deixou aquele homem tocar no carro. E o mecânico entrou no volante e aquele homem de terno, muito bonito, dá uma virada na chave. E quando aquele mecânico virou a chave, ele disse, ok. Ele foi com a mão numa peça, ajustou aquela peça e o carro ficou bom. O mecânico fica indignado. Caraca, eu sou o melhor mecânico da cidade. Quem o senhor é? Ele disse, o senhor é um excelente mecânico, mas fui eu quem fabricou esse carro. Eu sou criadora desse carro. Então, quando nós procuramos mecânicos, por mais excelentes que eles sejam, instrumentos de Deus, às vezes nós buscamos ferramentas como médicos, psicólogos, que eu não anulo, eu acho que todo mundo precisa de uma terapia, de uma ajuda. Todos nós precisamos, todos nós somos máquinas. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão do Criador, do nosso Criador. E Davi, ele vai direto ao Criador. E ele começa a falar com o Criador algumas coisas bem profundas, eu vou assim, pular alguns textos para a gente ser bem objetivo. Ele diz assim no versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha como ele analisa a profundidade do conhecimento de Deus. Ele não precisa nem falar.
Deus já sabe o que ele pensa e o que ele vai falar. E ele faz aqui uma expressão muito tremenda. Tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Esse conhecimento, para mim, é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. E tão elevado que não posso atingir. Veja bem, aqui eu quero que você analise comigo. 3 lugares que Deus coloca as mãos. Atrás, na frente e em cima, ok? A tua mão está atrás, a mão está na frente, a sua mão está sobre mim. Então, vamos analisar. Por que a mão do Senhor está atrás? O Senhor não quer que você esteja, em momento nenhum, preso ao passado. O Senhor não quer que você viva no passado. Então, a mão de Deus, ele é colocado como um limite. Ele quer que essa ponte com o passado seja completamente interrompida. O seu emocional não pode gerir a sua vida com as experiências negativas do passado. Então, a mão dele serve como um muro de separação, como uma ponte. Vamos quebrar essa ponte? Quebra a ponte com o passado. E agora entra o limite, é daqui para frente. A mão dele está na frente, por quê? Porque ele está gerenciando o seu futuro. Ele está programando o seu futuro. Mas está programado em Deus? Já está em Deus. Uma coisa que eu quero dizer, que existe alguns jargões bem interessantes, né? A Bíblia diz assim, as pessoas dizem assim, olha, Deus está preparando a tua vitória. Não é verdade. Todas as nossas conquistas e vitórias já estão preparadas. Jesus preparou na cruz, eu estou preparado. O que ele está fazendo? Está me preparando para receber. Sabe? É igual quem diz, você tem promessa, não morre. Quem tem promessa, morre sim. Quem não morre é a promessa. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Então, o que acontece? Quando você tem a mão do Senhor, ele está dizendo, estou gerenciando você nesse futuro, eu estou te guiando. E por cima, a proteção mesmo do próprio Senhor. Então, Davi, ele tinha essa visão. Mas olha o que aconteceu depois dele ter essa visão, depois ele vê, porque quando nós não conseguimos alcançar o entendimento, a gente tem uma certa ação. Oi? Alô? Está ouvindo? Estamos te ouvindo, pastora. Pode continuar. Ok. Então, a gente tem uma atitude assim, meio que de rebelde. A primeira coisa que o homem se encontra com Deus é temer, ok? A primeira coisa que a gente tem é medo, é aquele temor reverencial. Foi o que Davi teve. O que era? Era tão maravilhosa aquela experiência que o Senhor estava levando, e era tão assustadora, era tão desconhecida, a mente dele não conseguia entender o que estava acontecendo. E olha o que ele fala aqui no versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada, morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ok? 3 caminhos o homem toma diante do desconhecido, 3 caminhos o homem pode tomar diante do medo, né? Desse assombro, porque é assombroso. A glória de Deus, ela é algo que traz impacto para a nossa vida. Então, quando nós estamos diante de conflitos, diante de situações não respondidas ou não entendidas, a gente toma 3 atitudes. Ou a gente vai para o céu, a gente se torna uma pessoa espiritual e tudo espiritualiza. Não, isso é o diabo que está fazendo. Não, eu estou sofrendo o que Deus quer. Tem pessoas que respondem assim, como é que você está? Estou como Deus quer. Aí, como é que você... Então, Deus quer que você esteja doente, amargurada, infeliz. Você não está como Deus quer. Você está como você escolheu ficar. Então, as pessoas espiritualizam. O que acontece é o diabo, porque o diabo está atormentando, porque o diabo... E a gente começa a transferir culpa. Deus ou o diabo ou outro. Não, porque o meu marido, eu sou infeliz com meu marido, o meu filho. Então, a gente transfere para o outro aquilo que é a nossa responsabilidade.
Então, a gente espiritualiza. A gente espiritualiza tudo que é Deus, tudo é diabo. E o homem, você, está sendo anulado dentro da questão. Nem tudo é espiritual. Muito do que acontece com a gente é falta de atitudes nossas. Muito do que nós estamos vivendo é produto das nossas escolhas e as nossas decisões. Em cima das nossas escolhas e em cima das nossas decisões, aí sim vem as coisas que estão acontecendo. Então, você não pode se anular no contexto de vida. Então, não se lança para o mundo espiritual anulando a sua participação. Outra coisa, ele disse, se eu for para o céu, né? Se eu for para o lugar de mortos, se eu for lá para o pó. Então, algumas pessoas, elas vai para um outro polo. Uns vão para o espiritual demais e todo mundo está aquém da sua espiritualidade. Outros largam a fé e vai para o mundo e vai viver o pecado de forma abundante e começa agora a agredir a fé que uma vez ela professou, que também não é a saída. Deus não fez nada com você. Deus só abençoa. Em Deus não há maldição. Se nós estamos vivendo a ação do mal, foram as nossas escolhas, foram as nossas decisões que nos colocaram exatamente onde nós estamos. Então, Deus não vai te amaldiçoar, Deus não vai te tirar da condição da graça porque você errou. Ele te mantém nessa posição. Ele te ama tanto que te aceita como você é. E ele não foi surpreendido no meio do percurso com as coisas que aconteceram. Ele te amou, te aceitou, sabendo quem você é, sabendo como você é. Então, não deixe Jesus porque as coisas estão dando errado. Você tem que deixar os erros, as suas escolhas erradas e fazer escolhas assertivas para mudar o rumo da tua história. E o terceiro caminho que muitas pessoas escolhem é o caminho da depressão, é o caminho da profundeza do mar. Muitas pessoas com medo de enfrentar a vida, com medo de enfrentar o problema, com dificuldade ou até mesmo por não saber como resolver, elas então se escondem dentro dela mesma, porque a depressão ela é um suicídio emocional. É um suicídio emocional. Então, muitas pessoas se matam por não ter coragem de enfrentar a vida, por não ter coragem de enfrentar o problema, ou por não ter condição de conviver com ela mesma. Ela é uma pessoa tão chata que é mais fácil fugir dela. A depressão também se dá porque quando eu me perco de mim mesma. Eu tenho o padre Fábio de Mello escreveu um livro, eu só li a apresentação, o nome do livro, mas nunca li o livro, que diz assim, quem me roubou de mim mesmo? Então, o que tem roubado você de você mesmo? Às vezes, a gente começa a ter depressão porque a gente está tão longe da nossa essência, está tão longe da gente, nós nos tornamos uma outra pessoa. A gente não é mais aquela menina feliz, a gente não é mais aquela mulher, aquele homem feliz, aquele homem realizado, porque a gente se afastou tanto da gente. Então, a depressão ela está justamente nesse espaço. Quando eu unifico você, quando eu unifico, né? Quando eu me torno comigo mesma, eu encontro Deus. É o momento em que Deus se apresenta de uma forma maravilhosa para mim. Então, uma das causas da depressão é justamente se faccionar. Eu me facciono, eu digo eu comigo, né? Eu imigo. Então, a gente se facciona. Eu orei por um caso, aí a irmã, ela vai lembrar, ela tinha um problema muito grave de epilepsia, e ela era tratada como epilética, ela tinha ausências muito grandes e tal, e as crises dela, mesmo com medicamento, ela tinha crises muito fortes. E chegou ao meu conhecimento e Deus me mostrou que ela ia passar por um processo bem difícil. E aconteceu 2 dias depois de eu ter falado com o pastor, o marido dela. E depois desse processo, geramos uma oportunidade de estar com ela. E quando eu estou com ela, eu digo assim, de uma forma assim, revelada, Deus me deu a revelação, você não tem epilepsia. E eu estou com 3 psiquiatras, os 3 psiquiatras dizem que eu tenho. Não tem, você não tem. Você tem surto de ansiedade muito forte e você se perdeu de você. Você se tornou uma pessoa que você não gosta. E a gente fez 4 encontros. Nesses 4 encontros, nós unificamos e ela nunca mais teve epilética. Então, às vezes, você tem problemas atribuídos a um tipo de situação e, na verdade, a origem é outra. A alma, ela rege a sua vida. As emoções, ela rege, ela tem essa habilidade. E uma emoção destruída, ela pode causar uma série de doenças, tanto físicas
como emocionais, ou então psicossomáticas, que são emocionais, que vêm para o físico. E a gente precisa, então, se encontrar. Quando Davi tenta fugir, ele tenta sair porque dá medo, né? Eu vou para as trevas, a tua luz não vai me deixar nas trevas. Aí, quando ele vai no versículo 3, ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. 14 diz: eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Na minha outra versão diz assim: de um modo tão terrível e maravilhoso eu fui criado. Eu creio que para o salmista faltaram palavras para expressar a grandeza do que ele estava vivendo. Digo isso com convicção. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aqui a gente agora vai parar. Quando Deus fala de cura, a palavra curar, ela tem dois significados. Curar significa ficar livre da dor e da doença. Isso é cura. E curar também significa o processo do queijo. Vocês já viram o queijo curado? Já viram? Vocês já viram no mercado o queijo curado? Então, o queijo ele pode ser curado. Como é que o queijo pode ser curado? O queijo é curado quando ele, depois de processado, é exposto ao sol para que a água, ele saia e ele fique, então, uma massa mais compacta. Então, a cura ela pode se dar de uma forma natural, através da medicina, porque o único dom na Bíblia que está no plural é o de curar, são dons de curar, então são formas de serem curadas. Deus não cura somente de uma forma. Né? Você vê na Bíblia Jesus ordenando a palavra e curando, Jesus cuspindo e curando, Jesus tocando e curando, Jesus mandando, né, a mensagem curando. Então, existem muitas formas. O médico é uma forma de Deus usar para cura. Às vezes, uma palavra que você recebe, ela te esclarece alguma coisa na vida e estabelece cura. Então, a cura, ela se dá desde o momento que você tem entendimento de uma situação. Você, quando entende uma situação, você está sendo curada. Poxa, eu estava revoltada com isso, eu estava irada com isso, eu estava chateada, mas agora eu entendi. Então, já se estabeleceu uma cura. Então, todos nós somos veículos de cura. Todos nós somos, todos nós. Porque a palavra tem um poder curador. A palavra é um recipiente que tem o poder de curar ou de matar. E você é esse recipiente de palavras. Você tem dentro de você palavra que pode criar mundos. Né? Um mundo caótico e sem vida ou um mundo cheio de vida. Então, você entende que cura é uma exposição. A cura feita como exposição, como é o caso do queijo, é a cura que, quando eu me coloco diante de Deus e digo assim, Senhor, me rasga, me limpa. E essa exposição ao sol, que é o próprio Senhor Jesus, vai te levar a viver, né, essa cura. E Davi, então, faz uma viagem. E ele diz assim, quer ver? No outro versículo, quando eu retorno aqui, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se eu terminasse de contá-la, eu ainda estaria contigo. Bem, então, ache para mim, quando eu retorno, tu ainda estás comigo. É um texto que ele fala aqui embaixo. Retorna da onde? A viagem que Davi fez foi dentro dele mesmo. Deus fez com que Davi pudesse se ver ainda em forma. Ele diz, na minha versão, na outra versão, diz assim, tudo existia quando nada ainda existia. Em que momento da vida você já existe sem nada existir? Davi é levado até esse momento. Aqui fala do embrião, mas ele é levado antes do processo de ser embrião. E quando é que tudo existe quando nada existe? Quando você apenas é um código. O código genético é formado pelas informações da sua mãe e as informações do seu pai. E também com a ascendência, né? A gente tem muita herança dos avós,
né? A gente tem muito essa ascendência. O teu pai vai passando, a sua mãe também vai passando. No momento que existe o encontro do óvulo com o esperma, ali já existe vida. A vida já está ali. E quando aquele óvulo começa, fecunda, ali já tem um código genético. Ou seja, a informação de como você vai ser, o cabelo, cor de olhos, os olhos azuis da pastora Maria Rita já estava lá no código genético. Não é verdade? O cabelo, a cor da pele. Também já estavam as heranças emocionais, né? As heranças emocionais, elas existem. As heranças sociais, comportamentais, também são passadas, né? Elas já existem. E também as heranças espirituais. No momento da concepção, você pode ser influenciada por espíritos. Por exemplo, se você viver... se você foi gerada, por exemplo, no ato da concepção, o ato foi forçado, você é produto, você é fruto de um sexo forçado, né? Um estupro, por exemplo, a sua memória genética desse momento, ela vai ser levada pelo resto da vida, porque existe a memória genética, está no seu gene, então você tem essa memória desde a concepção. Então, muitas pessoas sofrem profundas rejeições, sofrem profundas depressões, sofrem, né, de angústia, medos, ansiedades, transtornos, porque justamente foram fruto de um estupro ou de um ato indesejado. Naquele momento, as energias já existem, o espírito já está ali, e é registrado as sensações. Então, nesse momento que você é código genético, é quando tudo existe e nada ainda foi formado. Só isso comando. A partir daquele código, começa, então, a multiplicação dos ovos e forma-se o embrião. Já está sendo formado o segundo código. Aquele código está comandando toda a criação do ser que está sendo gerado, eu e você. E ali, então, o crescimento vai se dando. Você é embrião, você ainda não tem forma. Você não tem, aí você deu um feto, já começa a ter forma. São processos da maturidade, processos da geração, da gestação. Bem, mesmo que você é somente um código genético, ou seja, nos primeiros dias de gestação, existe a parte sensitiva. Você começa, porque a Bíblia diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir. E você sabe que uma pessoa quando está em coma, ela ouve. Porque o último órgão a ser desligado, sensitivo, é a audição. Então, ela tem a oportunidade, desde o momento da fecundação até o momento da morte, de ouvir. E a fé, ela deve ouvir. Então, as palavras ditas, elas geram crenças. E eu acredito nela, passa a ser aquilo que eu acredito. Mas ainda dentro do ventre, o primeiro órgão a ser desenvolvido é a audição. Então, no momento em que a audição ainda não é formada, existem as sensações. Então, tudo que a mãe passa de sensação como energia, né, passa, a criança absorve. Ela faz a leitura daquela sensação. Por exemplo, quando você praticou um ato sexual e não deseja a criança, aquele sentimento já passou para aquele código, já está ali. Porque são sensações. A gente, às vezes, tem que falar a palavra energia, mas é uma energia. A energia já é passada. Então, aquelas palavras, aqueles sentimentos, né? A mãe não quer uma gravidez, o pai, você não pode estar grávida. Isso tudo está sendo passado em forma de sensações. E chega um momento que são ouvidos. E aquilo que ele ouviu dentro do ventre, o que eu ouvi dentro do ventre, ela fica guardada na caixinha preta. Eu costumo falar de 3 áreas do cérebro, que é muito comum: consciente, inconsciente, subconsciente. Consciente é a sua lembrança pronta, o inconsciente é o arquivo morto da empresa. Você pega todos os documentos que não estão ativos, guarda, porque a qualquer momento você pode ter acesso. Significa que você pode ter acesso a algumas informações da sua infância, algumas informações da sua adolescência, porque estão no arquivo morto. Se ou não, você lembra. Mas existe a caixinha preta do avião, que seria o subconsciente. O que seria a caixinha preta? Quando um avião explode, cai,
rapidamente se procura o quê? Se procura a caixinha preta, porque dentro daquela caixinha preta está registrado toda a informação do momento que ele acionou ali a chave até o momento que explodiu. Assim somos nós, desde o momento que a gente foi concebido até o momento que aconteceu um trauma, até o dia de hoje, estão registrados dentro da sua caixinha preta, que é o subconsciente. E a cura interior é abrir essa caixinha preta e trazer à tona as memórias que influenciam você, que mudam o seu comportamento, mas que você não tem acesso a essas informações. Elas estão guardadas e precisa de um técnico para abrir. E o técnico é o próprio Espírito Santo, é o Senhor. Lembra daquele homem que criou o carro, né? Ele sabia qual peça mexer, onde tocar. Então, quando Davi vai a esse momento, ele começa a ver a grandeza da criação, ele começa a falar da grandeza de Deus, ele começa a se ver em forma. É uma experiência maravilhosa que a pessoa tem. Ele começa a se ver como embrião, ele começa a se ver como código embrião e depois como feto. E ele disse, isso para mim foi assim, algo maravilhoso, porque eu vi os meus ossos sendo entretecidos dentro do ventre. Eu vi a grandeza da minha criação. Eu te louvo, porque de um modo tão terrível e maravilhosa eu fui formada. Então, quando a gente tem essa experiência de mergulhar, de se permitir esse encontro com o Criador, você compreende a grandeza do seu nascimento, a grandeza do Deus que te criou. Então, você começa a permitir que tudo que está entre você e seu Criador seja tirado. Porque uma das coisas que Deus não faz é quebrar princípios. Deus não quebra princípios. Ele respeita o livre-arbítrio. Se você não quiser se expor ao sol, você vai arrastar a sua dor pela vida toda. Mas você tem à sua disposição o seu Criador. E ele sabe que peça tocar para te ajudar. Mas ele depende da sua aprovação. Ele depende da sua permissão. Ele está assim, ó, eis que a porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e você entra. E isso se aplica também à sua alma. Porque a alma, ela precisa ser curada. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morre. E a gente precisa ver a nossa alma livre de pecado. Porque a gente não quer que a nossa alma morra. Agora, preste atenção. No que eu tenho pecado? A gente coloca pecado, matar, roubar, prostituir, adulterar. E o pecado é a mágoa que está dentro de você. É o ressentimento. O que é a mágoa? Você recebeu uma pancada, ficou roxo, doeu, passou uma pontinha, andou, sai. O que é ressentimento? Eu ficar lembrando dessa dor e sentir várias vezes aquela dor. E quando nós temos ressentimento, nós estamos em pecado. Quando nós temos ira, nós estamos em pecado. Quando nós mentimos, nós estamos em pecado. Quando nós enganamos alguém, nós estamos em pecado. Quando nós manipulamos a palavra, nós estamos em pecado. Então, pecado não é só dar, roubar, não. Existem pecados que a gente comete e não atribui como pecado, não fala, né? Não entende isso como pecado. E, às vezes, a nossa alma tem cometido pecados que têm trazido morte. Por exemplo, o orgulho, a soberba, é um pecado terrível, porque precede ruína. E a soberba é algo tão terrível que, às vezes, você tem e não percebe que tem. É igual mau hálito, né? Quantos têm, mas não sabem que tem, não se percebe que tem. Então, você, às vezes, tem uma soberba, ou seja, olha, eu sou fácil, tal, e está tão doente, mas não se apercebe da sua doença. Não consegue ver a doença do outro, consegue apontar a doença do outro, mas não consegue enxergar o seu próprio mau hálito. Então, a primeira coisa que Deus quer de nós hoje é que a gente desça da soberba, que a raiz do orgulho seja quebrada. O orgulho é algo terrível, que não pode habitar em nós. E a gente tem orgulho.
Não o orgulho próprio, não, mas esse orgulho doença, esse orgulho pecado. Você precisa abrir mão do orgulho, porque para estar na mão do Criador, você tem que estar desnudado. Você tem que estar completamente aberto. Você tem que estar completamente posto ao sol. Então, você vê que o Senhor quer arrancar a raiz de orgulho que está dentro de você. A Bíblia fala em Hebreus que a raiz de amargura brotando, ele contamina. E às vezes você é uma pessoa amargurada. E a sua amargura tem contaminado o seu corpo. Que corpo que ele contamina? O seu próprio corpo. Porque a amargura, ela joga veneno para o seu próprio corpo. Você adoece por conta da amargura, você adoece por conta da angústia, você adoece por conta da ansiedade, você adoece por conta da depressão, porque a depressão é excesso de passado e a angústia é excesso de futuro, a ansiedade é excesso de futuro. Então, você adoece por causa dessas doenças. Então, o seu corpo está enfermo, o seu corpo. Mas você também pode enfermar o seu corpo, chamado família. Às vezes você se torna uma pessoa até indesejável, porque você é tão amargurada, nada te faz feliz, nada te preenche, nada te dá alegria. As pessoas se esforçam para te agradar, mas não é o suficiente. Você está tão amargurado, está tão preso a essas águas amargas, que você não consegue viver a alegria que está sendo posta e colocada na mesa para você. Então, você contamina o corpo família. E, consequentemente, o corpo chamado igreja. Muitas pessoas são amarguradas, né? Elas têm levado essa infelicidade para as igrejas. E ali ela tem sido canal, não de bênção, mas tem sido canal de problema para os líderes. E para ela mesma, porque ela não consegue se caber, ela não cabe. E por trás disso pode ter uma profunda rejeição, aonde você não pertence, essa ideia de pertencimento. Eu não pertenço a ele, eu não pertenço, e não pertenço à igreja. Por isso tem pessoas que não pertencem à igreja nenhuma igreja comporta ela. Porque ela tem uma rejeição tão profunda, ela tem uma amargura tão profunda que nada satisfaz, nada dá a ela a ideia de pertencimento. Eu preciso fazer parte do corpo. Eu preciso fazer parte, né, daquele corpo que a gente está vivendo. Então, quando eu olho para mim, eu preciso ver verdadeiramente como eu estou. E eu preciso voltar a ser quem eu sou. Voltar a ser quem você era, quem você é de fato, precisa da exposição ao sol. E como você pode fazer isso? Bem, eu creio que onde você mora, tem alguém que é ministro de cura interior, porque hoje esse ministério está bem abrangente. Seria muito importante você ter uma pessoa e se abrir com essa pessoa e deixar essa pessoa cuidar de você, seja através de uma atitude terapêutica ou seja através de uma ministração. Alguém que tem o dom, que vai falar com você e vai arrancar essa ferida de você. É importante você fazer isso. Você precisa ser curada. Eu estou buscando minha cura. Eu estou vivendo um momento na minha vida que eu estou confrontando, estou enfrentando fantasmas meus. Eu estou enfrentando as minhas dores, né? Estou vivendo um momento e da minha própria cura. Eu preciso também ser curada, porque todos nós precisamos, não é? Nós precisamos ser curadas para cá, porque quem estiver doente, adoece, né? Se você está mal, você vai deixar o outro mal. Então, você precisa. Existe um método, também outra forma de você chegar diante do Espírito Santo. Venha me lavar. Vinha me limpar. Eu quero abrir mão do meu orgulho, abrir mão da minha soberba. O Senhor trata dessa rejeição e Ele vai tratar de você. É um caminho mais difícil, mas é possível. Você e o próprio Espírito Santo, numa conversa, se expondo, Ele pode te curar, porque é o próprio Espírito Santo que cura, direto ou através de alguém. Nós somos ferramentas de Deus. Amém? Então, você pode ser curado através do Espírito Santo, você pode ir direto com o Espírito Santo, né? Você pode ser curado numa ministração. A palavra sendo ministrada, ela entra na tua alma, ela arranca raízes, a raiz do orgulho, a raiz da soberba, a raiz da rejeição. Às vezes a rejeição é tão entranhada, ela vem de dentro, é tão entranhada, que as pessoas não conseguem acionar essa rejeição. E aí o Espírito Santo vai fazer esse papel com você através de uma ferramenta, através de alguém
que tem esse ministério. Você também pode ser curado dessa forma. E uma outra forma de ser curada é você fazer um tratamento terapêutico com alguém que tenha um ministério, né? Eu sempre aconselho buscar terapia com alguém que seja cristão para entender a sua vida. É um outro caminho também de cura. Mas o que importa é que você precisa ser curado. Eu preciso ser curado. Nós precisamos ser curados. Então, a base bíblica para a cura interior está aqui no Salmo 139. Agora, a Bíblia toda ela é cura interior. Tudo que você lê na Bíblia é cura, porque Deus precisa curar da nossa alma. A nossa alma é a nossa consciência, a nossa vontade, nossas escolhas, nossos sentimentos, nossas emoções. E a gente precisa curar isso, porque a alma é que comunica com o espírito, e quando a alma está mal, o seu espírito também fica meio que sufocado. Como que o mundo exterior se comunica com a alma? Através dos sentidos. Audição, visão, olfato, fala e tato. E também pela percepção. Você lembra do texto quando Pedro, né, estava no barco, Jesus viajando sobre o mar, e de repente ele pediu, Senhor, me deixa ter contigo. E Jesus falou, tranquilo, né, Pedro? E Pedro, na água, começou a andar. Mas a Bíblia diz que ele sentiu medo por causa do vento e afundou. Então, a parte de percepção, sentir. Ele sentiu o vento. Aquilo que eu ouço forma em mim muitos conceitos, muitas crenças. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. E, às vezes, você ouviu coisas dentro do ventre da sua mãe. E, às vezes, você não tem acesso a essa informação, como eu já te falei, porque está no seu subconsciente. Vou passar para vocês uma experiência de muitas que eu poderia passar. Fui numa igreja aqui no Rio e eu ia ministrar nessa igreja. E, nesse período, não era pastora, era missionária, e eu tinha uma equipe de irmãs que ia comigo. E uma das irmãs organizou para eu ministrar numa consagração na igreja que hoje é do Silas Rafael, ali na Penha, mas antigamente era o sogro dele. E eu conheci Silas na minha juventude, a gente foi ali da Penha, um período de tempo. Então, o que aconteceu? Eu estava na reunião e, de repente, a irmã dirigindo a reunião, tal, eu sentada, porque nunca fui de fazer nada assim que me... Aquela irmã começou a orar por uma moça, e aquela mulher que é endemoniada, e o diabo gritava, ela é minha, e expulsa demônio em nome de Jesus. E o demônio não saía. E aconteceu um fato muito engraçado, porque todo mundo da igreja, porque assembleano tem muito medo de demônios, já repararam? Eu vou falar de assembleia que eu vim de lá, gente. Eu não conheço os outros caminhos. E o que aconteceu? Todo mundo pediu perdão, porque todo mundo tem pecado de diabo acusar, né? Não é dessa forma que se procede. Enfim, aí o que aconteceu? De repente entra um homem, eu não conhecia, quando eu vim saber que era o pastor, um dos pastores locais, e expulsa, sai, nada de sair. E uma das irmãs foi até a líder do trabalho e disse, ó, tem aí a Regina, a missionária, ela é, né, especialista na área, ela trabalha com libertação e cura interior. E eu fui até lá. Quando eu cheguei até lá, e estava o pastor todo, sai, e a igreja, aquele osso de, ó, vamos ficar todo mundo quietinho. Agora, me permita eu orar. Depois eu pedi perdão, era o pastor, eu não sabia. E quando eu olhei para a mulher, ela tinha sido entregue no ventre para o diabo, com 3 meses de gestação. Isso é muito comum. As pessoas serem consagradas dentro do ventre, serem oferecidas a entidades. E muitas pessoas querem até caminhar, mas estão presas a um oferecimento. E elas não sabem disso. Aí, quando eu fui orar por ela, ela disse, eu ganhei ela ainda deste tamanhozinho. Olha o tamanhozinho que ela ganhou, que o diabo ganhou. E eu disse, Senhor, vai lá no ventre. E eu quero dizer para vocês que o passado, futuro e presente para Deus é hoje. Deus não tem isso no passado. O passado está aqui, o presente está aqui, não é verdade? É o hoje. Para Deus fazer você lembrar de fatos do passado, ele estava lá. Ele viu tudo que você viveu. A cura interior se dá na alma, que é a mente, está na mente. Aquela caixinha se abre, a dor aflora. Porque Deus estava lá.
né? Então, tanto você usar a expressão, Senhor, leva a pessoa até o trauma, ou então dizer, Senhor, abre o trauma aqui agora. São apenas expressões. E isso, né, veio-se uma discussão, que era regressão, e não deixa de ser. Você vai até a área, até o momento. Muitas pessoas voltam à posição fetal, voltam a chupar dedo, muitas pessoas falam como criança, ela vive o trauma, né? Ela vive aquele momento na fase que ela estava. É muito comum acontecer, muito normal acontecer isso em ministrações. Ou também pode não acontecer, a pessoa somente chorar, gritar, expor a dor de muitas formas. Cada um vai expor a sua dor de uma forma. Não significa que não seja cura, é cura. E quando eu ministrei, Senhor, vai no momento que ela foi consagrada, e eu resgato agora, quebra essa consagração, a menina voltou liberta e disse que ela falou que ela ia várias vezes na Igreja Universal e caía endemoniada, se machucava muito. A partir daquele dia, nunca mais o demônio teve acesso à vida dela. Então, às vezes você está buscando uma cura, às vezes você está buscando uma libertação da sua vida, às vezes a sua vida está presa em algumas coisas e você não entende por quê. Aonde está essa prisão? Pode estar justamente o que aconteceu dentro do ventre. Você pode ter sido oferecido ao diabo, você pode ter sido consagrado, você vem de uma raiz espírita, você vem de uma raiz católica, né? Esses católicos praticantes. Você sabe que há o sincretismo, os mesmos deuses da Igreja Católica estão dentro do candomblé, né? Então, às esse tem essa coisa, e você luta, você se esforça, mas você não está conseguindo. Então, você descobrir aonde está esse entrave. E você precisa de uma chave para abrir essa porta. E a chave é a revelação de Deus na tua vida. Deus vai dizer para você assim, olha, você foi consagrado, precisa quebrar essa consagração. A declaração dessa consagração. Acabou, você está liberto. Uma coisa que eu quero esclarecer, vocês depois podem até expor. As pessoas não acreditam em maldição hereditária. Alguns não acreditam. Não sei se vocês acreditam. Até eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, que eu estou falando muito sozinha. Maldição hereditária. Existe ou não existe? O que vocês acham? Diz aí para mim. Você acha que existe? Como eu posso detectar uma maldição e que ele existe? Pode falar. Eu acho que existe, pastora. Eu acho Pronto. que existe. Então, vamos debater, vamos partir. Vamos conversarmos aqui para todas. Ok. Oi. Porque às 18... Tá certo? Ok. Às 18 a gente tem que encerrar, já são 5h30. Tá. Ok. Medi mesmo. Tá bem, né? Eu já falei então, que eu acho que tem. Acho não, tem. Maldição hereditária. Olha só, eu vou provar para você que existe. Como que você detecta uma maldição de herança? O que é maldição? É a ação do mal, ok? Maldição, ação do mal. Por exemplo, tem uma pessoa que é alcoólatra na família. Uma pessoa que é alcoólatra ou outra pessoa que, por exemplo, o adultério, né? Ok. A pessoa que... Isso é maldição social. Sim. A pessoa que gosta de fumar. Sempre tem alguém ali, o avô, bisavô, que fumava, que bebia, né? Ou alguém da família lá teve o adultério, separação, quando há muito separação, os casamentos, né? As pessoas se casam e depois se... Exatamente. As pessoas tentam negar isso, mas não tem como negar com os fatos, ok? Por exemplo, doenças psicológicas, doenças psiquiátricas. Você observa que a esquizofrenia, a bipolaridade e alguns outros transtornos, elas não acontecem individual. Se você buscar nos acidentes, teve alguém que até não foi detectado, porque na época podia até não existir essa ciência em prática, mas elas tinham os mesmos comportamentos. Até os médicos perguntam, né? Quando você tem, quando você tem uma doença, a primeira coisa exatamente, que o médico anamnese. Exatamente, anamnésia. Então, o que acontece? Quando eu tenho, na minha família, vou falar de mim, na minha família, existem psiquiatras em pelo menos uma geração dos meus pais,
na minha geração, na geração futura. Na família do meu pai, a irmã mais velha do meu pai ficou louca. Ela tinha um alto grau de esquizofrenia e ela vivia queimando no fogo do inferno o tempo inteiro. Ela morreu desse jeito. Crente, serva de Deus, abençoada, fiel a Deus, mas com a alma mente enferma. Na minha família, eu não vou falar dos meus primos, não. Vou falar da minha irmã. A minha irmã é bipolar. Então, eu tenho o mesmo problema repetido na minha casa, e eu tenho já, na terceira geração, pessoas com os mesmos problemas. Isso são heranças genéticas. Quando você vai ao médico, ele faz a seguinte pergunta: tem câncer na tua família? O microfone está fechado, pastora. Oi? Seu microfone estava fechado. É que está entrando chamada. Ele faz uma anamnésia, porque a partir daquele histórico, ele vai tratar de você. Então, a própria ciência entende que os problemas de doenças, os problemas comportamentais, os problemas sociais são retidos. Você vê, a bebida, ela se repete de geração em geração. Nossa, você é igual ao seu avô. Oi. Você é igual ao seu avô. Você é igual ao seu avô. Você é igual à sua avó. Ou seja, as heranças estão sendo passadas. Ok? Então, a herança existe. E a herança é genética. Para a herança genética, a gente precisa quebrar isso. Aí vem uma outra coisa de entendimento, pastor, que é o seguinte: aceitei Jesus, está tudo certo. Não, você aceitou Jesus, você tem direito a ficar tudo certo. E você tem direito, ele já conquistou a quebra da maldição, ele já conquistou a quebra de tudo, já está. A cura, ele levou sobre si as nossas enfermidades, não é isso que Isaías fala? E eu te pergunto, todos são curados? Não. Mas toda cura está a acesso de todos. Quantas pessoas você orou e não foram curadas? E morreram. Que era projeto de Deus levar a esse vírus. Quem morreu? Fala que os nossos dias estão contados. Se foi de vírus, ou se foi de câncer, ou se foi simplesmente que suspirou e morreu, o dia chegou. A hora chegou. Deus determinou aquela quantidade de dias. Certo? Então, a hereditariedade é a passa de geração. Por exemplo, eu tenho uma hereditariedade física. Minha avó, eu sou a única neta que parece com minha avó. A minha avó é uma serva de Deus. Eu tenho o físico da minha avó. Então, heranças físicas, heranças emocionais, sim. Heranças de doenças. Por exemplo, a gente olha, minha mãe tem diabetes. Você pode ver que na família, nessa geração de filhos ou de netos, vai acontecer diabetes. Porque são heranças. Então, não tem como negar fatos. Agora, nós precisamos ser escravos dessa herança? Não. Não precisamos. Como é que se faz? Se chega Jesus, se expõe a ele para ser curado. Deus tem poder para curar? Tem. Todo e qualquer mal, Deus tem poder. Agora eu te pergunto, Deus cura a todos? Não. Quando Jesus chega na Galileia, na cidade dele, ele disse: aqui eu não posso operar milagre. Lembra disso, dessa passagem? Porque ele disse: não achei fé. Então, não é o que Deus pode, é o que nós temos na mão para arrancar de Deus esse poder. Veja bem, se eu quero comprar um avião que custa 100 milhões, quanto eu preciso para comprar esse avião? 100 milhões. 100 milhões, ok? Não é isso? Ele custa 100 milhões. Aí eu só tenho 10 mil. Eu vou conseguir comprar um avião de 100 milhões com mil? Não. Todas as bênçãos, todas as curas. O Senhor quer que a gente viva em plenitude de vida. Quer. Deus quer. Ele diz assim: eu tenho pensamento de paz para vós. Qual é o pai que pensa mal para o filho?
Qual é o pai que deseja que seu filho se lasque? Não tem um. Só que o pai idealiza uma faculdade segundo o sonho dele. Mas o filho tem seus próprios planos. O problema é quando nós não compreendemos os planos de Deus para nós e os sonhos de Deus para nós. E a gente quer viver os nossos próprios planos, nossos próprios sonhos. E Deus é pai. A paternidade de Deus está aí presente. Então, veja bem, está aqui. Só que eu preciso de um nível de fé para conquistar o que está aqui. E, às vezes, a minha fé é uma fé emocional. Quando eu estou bem, eu acredito. Quando está tudo dando certo, não está dando certo, mas deu ruim, é porque deu tudo ruim. Fé emocional. É a fé movida pelas circunstâncias. Nós não temos uma fé estabelecida. Porque nós temos... Se você é um ser emocional, se você é almático, você vai ver constantemente numa montanha russa. Porque a emoção ela não te dá equilíbrio. É como a onda do mar. Hoje estou muito crente, amanhã não estou tanto, hoje eu creio que eu posso ser amanhã, nem então. E essa fé não busca em Deus a sua cura. Não tira de Deus o que você precisa. Então, para que eu receba de Deus as vitórias, a minha alma tem que ser curada. Das minhas crenças limitantes, que foram formadas pelas informações e pela minha formação, que me deformou. Eu hoje tenho uma fé deformada, tenho uma crença deformada. Segundo ponto, a crença limitante coloca Deus dentro de uma caixinha. Eu só acho que Deus cura assim, se ele impor a mão. E Jesus não disse isso. Ele disse, lançou a palavra e foi curado. Eu posso lançar. Lança não é impedimento para nada para Deus. Porque o Deus que está aqui comigo está aí com você na Itália. E está aí com os outros irmãos que estão assistindo. Mas nós temos crenças limitantes. E tudo produto de enfermidades que a gente carrega na alma. Às vezes a gente não recebe vitórias, pastor, porque a gente se acha indigna de receber. A gente não se acha merecedora de viver bem. A gente se acha, trabalha em autoflagelo. Porque a minha autoestima é zero. O meu senso de valor é zero. Então, meu autoflagelo, eu vou pagar uma penitência. Tem pessoas que sofrem, diz que Deus que ela sofre por uma penitência. E, na verdade, Deus não quer que você pague preço mais de nada, porque o preço dos seus erros, das suas enfermidades, Jesus já pagou. Amém. Amém? Alguém tem pergunta? Quer fazer alguma pergunta? A gente pode parar aqui e depois continuar na hora. Eu sei que É porque o tempo já ultrapassou um pouco. Oi? Falta pouco tempo agora para a gente encerrar. Então, vamos ver se alguém tem perguntas, né? Alguém quer perguntar? Quem quiser perguntar, gente, tem que ser rápido, porque o tempo está se esgotando já. Quem quiser perguntar, abre o microfone e faz a pergunta. Ficou bem esclarecido? Fui bem entendida? Tem alguma dúvida? Ou você discorda de alguma coisa? Pode pontuar para mim. Alguém quer perguntar, gente? Quem está na telinha, com a tela aberta? Pastora Ruth, Filomena, pastor Tarcísio. Eu fui bem compreendida? Sim, pastora, a senhora foi bem compreendida, bem explanada, entendeu? Eu creio muito, assim, né, nessa coisa da maldição hereditária. Creio não, eu acredito, né? Você vê que muitas mães aí que, por exemplo, já teve mães que casaram várias vezes, então, às vezes tem um filho de um pai, daqui a pouco já tem um outro filho, já é de outro pai, e por aí vai. Você reproduz história. Exatamente. Aquilo que eu mais condeno na minha mãe
É aquilo que eu mais pratico com meus filhos. Uma coisa Nós que... Uma coisa, desculpa, uma coisa que aconteceu na adolescência da minha mãe, aconteceu comigo na área da saúde dela, né? A minha mãe sentia muita cólica mesmo, né? Naquele período, né? No ciclo. E a minha mãe, ela tinha vômitos, ela se embolava de dores, ela ficava no quarto o dia todo. E isso aconteceu comigo, né? Na minha adolescência. Eu vivi a mesma coisa que minha mãe passava. Você reproduziu história. Exatamente. Então, dentro dessa área, você tinha um elo que precisava ser quebrado. E a gente, às vezes, não faz porque a gente não sabe. Apenas não sabemos. Até porque, na época, eu não era evangélica, né? Não era convertida, né? Não conhecia. Não tinha esse entendimento. Não tinha até entendimento. mesmo pela profissão. Exatamente. Mas essa coisa Quando de... Davi... Pode falar, pastora. Pode falar. Não, pode falar. Quando Davi... Quando Davi, ele diz assim aqui em cima, tu sabes tudo, tal, para onde poderia eu escapar? Sabe, é mais fácil fugir do que enfrentar. Porque o confronto, ele machuca, mas cura. Eu não estou falando de afronta, mas do confronto. E a cura interior, ela se dá pelo confronto. É o confrontar a sua verdade. Porque nós temos a nossa verdade, que não é a verdade real. Então, às vezes você precisa ser confrontado. Mas fugir se torna um caminho mais fácil. Exato. Menos eficaz, mas mais fácil. E Deus é então, eu creio que... Pode falar. Pode Você concluir. quer ver uma coisa? A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. Eu creio no poder da oração. Só que a oração é uma palavra composta. Ora e ação. A Bíblia fala que existem orações, sacrifícios de tolo. E ele disse que obediência quero e não sacrifício. Não é isso que fala Samuel? Melhor obedecer do que sacrificar. Isso. E obedecer significa cura. Mas eu prefiro o jejum, subir monte, orar muito e vigiar menos. Se expor menos a Deus. Tem muita gente que se esconde atrás da oração. Tem muita gente que se esconde atrás da santidade. Quando dentro é um sepulcro caiado. Quando por dentro tem muita coisa morta sendo carregada. Eu convoco vocês, eu quero me convocar também, a parar de fugir. Porque ainda há tempo de nós vivermos... A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, esses pecados, que eu falei de amargura, ressentimento, medo, pânico, as pessoas são levadas a um medo tão exagerado, a síndrome do pânico, muitas vezes são levadas a suicídios. A gente viveu isso agora com a pandemia. O que essa mídia fez foi algo satânico, regido pelo movimento satânico comunismo. Então, esse satanismo está solto aí. Medo abaixa a imunidade, da onde você aumenta a possibilidade de enfermidade. Então, você vê só, a gente carrega esses pecados, porque medo é pecado. A Bíblia diz que ele não nos deu o espírito de medo. Não é isso que a palavra fala? Não te deixe de espírito de coragem. O que é coragem? Coragem não é a ausência de medo, é você fazer aquilo mesmo com medo. O medo não pode ser paralisador. A gente vai explicar, vai falando sobre medo, à medida que a oportunidade for surgindo, eu vou trazendo essa mensagem. Então, você observa, pastor, aqui, a gente carrega pecados terríveis, que nos afastam da essência de Deus, que nos impede de viver a superabundância da graça. A gente vive mendigando amor. A gente
margem do ruim, o Senhor te posicionar no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o mesmo. Se você está no caminho, você tem que falar a verdade para ter vida. Não tem jeito. Jesus é isso. E a gente tem que parar de fugir. Ah, eu oro muito. A sua oração é eficaz? Ah, você orou, mas qual foi a ação que você tomou após orar? Ah, Senhor, eu quero ser curado. Você foi pedir perdão a quem você viu? Você perdoou quem te feriu? Porque a ação da ação é essa. É fazer com que a minha atitude torne a minha oração efetiva. Mas não é só falar e não realizar. A gente está tão doente na fé, está tão doente na alma, que não consegue enxergar que a nossa omissão, a nossa falta de atitude tem nos colocado numa posição doentia, que nos leva a tomar atitudes segundo a ótica da nossa alma ferida. Quem está ferido fere, gente. Uma alma ferida não tem visão clara dos fatos. Uma pessoa ferida, é uma palavra que o outro diz, aciona gatilho na mente que leva você a um fato que você viveu, que essa pessoa hoje tem nada a ver com isso. Mas essa pessoa hoje vai sofrer as consequências das dores que nós carregamos. É verdade. Amém. Gatilho da nossa mente. Amém. Acho que nós vamos... Amém. Nós vamos